Sejam bem-vindos ao podcast Conexão Verbal. No episódio de hoje vamos tratar sobre a idealização estética tratada no romantismo brasileiro e suas ocorrências ao decorrer dos anos, para sua compreensão nos tempos atuais. Nosso podcast possui cunho educativo e está sendo desenvolvido pela equipe composta por mim, Guilherme Félix e Marisabel. Então, vamos dar início a mais uma chuva de conhecimento sobre a beleza e a estética. Bem, para você que é novo nessa área da literatura, eu vou tratar um pouco sobre o que era o romantismo. O romantismo, para você que não sabe, ele é um movimento artístico e intelectual que se originou na Europa no final do século XVIII, e ele foi se manifestar no Brasil apenas no século XIX. Seus autores valorizavam a liberdade e a expressão do sentimento nacionalista. É recorrente também a idealização da mulher e do amor, além da expressão do sofrimento amoroso. E a respeito dessa idealização, que nós iremos falar no episódio de hoje para você. O padrão de beleza é um conjunto de características físicas que são consideradas ideais. É uma construção social, ou seja, não é algo universal, e varia de acordo com a cultura, o período histórico e a idade das pessoas. O padrão de beleza brasileiro é influenciado por uma mistura cultural que inclui elementos indígenas e carnavalescos, além da liberdade na exposição do corpo. Existem 3 gerações românticas. A primeira geração também é conhecida como nacionalista ou indianista. Essa geração ela é caracterizada pela idealização da vida dos índios na natureza, que eram retratados como símbolo do homem livre. A segunda geração, também conhecida como geração do mal do século, foi marcada pela abordagem melancólica e introspectiva, explorando os dilemas do indivíduo. E por fim, a terceira geração romântica, também conhecida como geração condoreira, ela foi marcada por uma visão mais crítica da sociedade, com autores comprometidos com a causa abolicionista e republicana. Essa geração ela foi influenciada pelo realismo e também pelo naturalismo, e ela evitou a idealização e a fuga da realidade. Isso por conta que a segunda geração do romantismo brasileiro é a que mais idealiza a mulher, possuindo uma idealização da mulher e do amor como um tema comum nas obras. Por conta disso, a mulher ela é projetada como perfeita e o amor é apresentado de forma platônica, baseado em seus sonhos e idealizações. O padrão de beleza é um conjunto de características físicas que são consideradas ideais. É uma construção social, ou seja, não é algo universal, e varia de acordo com a cultura, o período histórico e a idade das pessoas. O padrão de beleza brasileiro é influenciado por uma mistura cultural que inclui elementos indígenas e carnavalescos, além da liberdade na exposição do corpo. No romantismo, podemos ver que a idealização da mulher está mais presente dentro de sua personalidade e no quesito amoroso. Mas não podemos descartar o fato de que a aparência também aparece muitas vezes de forma idealizada. Como um padrão estético brasileiro ele é muito influenciado pela estética indígena, podemos dizer que a enorme idealização das mulheres indígenas presente na primeira geração influenciou muito para que esse padrão fosse consolidado. Mesmo que a geração romântica com mais presença da idealização feminina seja a segunda, também podemos notá-la na primeira, a indianista ou regionalista. Por exemplo, em uma das obras mais famosas do romantismo, a personagem Iracema, da obra que leva seu próprio nome, é idealizada como mulher selvagem, tipicamente brasileira, e com perfeição compatível com a natureza. Na obra, há frases como, abre aspas, virgem dos lábios de mel, cabelos mais negros que a asa de graúna, sorriso mais doce que o favo da jati, que mostram como a idealização da personagem. Em uma análise da obra Tio, também é escrita por José Alencar, feita por Guia do Estudante, as personagens principais, com exceção talvez dos romances urbanos, têm um porte heróico. São personagens inteiriças que encarnam todas as virtudes físicas e morais do herói. Bem, tratando um pouco então sobre a idealização da mulher na primeira geração romântica, eu vou citar alguns exemplos que eu tenho para você que está chegando nessa parte da literatura, como havia dito no começo do nosso podcast. Bem, na primeira geração romântica, como eu já havia dito anteriormente, sabemos que havia caráter nacionalista e também a pregação de uma idealização da mulher como seu
padrão estético perfeito. E como acontecia essa idealização da mulher e de sua estética? Bem, era basicamente com comparações com elementos naturais. Como a primeira geração romântica ela vai tratar um pouco sobre o desenvolvimento do Brasil, nós vamos ter bastante características dos elementos naturais e teoricamente também das mulheres indígenas. E essa comparação era feita de tal forma, como por exemplo em Iracema. Em Iracema nós temos a personagem indígena, em que a sua beleza estética era comparada com elementos naturais presentes ali na região onde se habitava a sua tribo. Um exemplo que eu posso citar é que a Iracema ela poderia ser comparada com flores, com árvores, com folhas, como terras também, podemos dizer, outros elementos naturais como água cristalina, um sol, uma lua, coisas desse tipo que trazem a beleza natural que pode ser comparado como sua beleza estética. Um exemplo também que eu posso ter dentro da obra de Iracema é uma comparação entre seus cabelos e folhas de uma árvore que era bastante característica naquela região onde Iracema habitava com sua tribo. Isso era uma estratégia dos autores daquela época. Por conta do caráter nacionalista, eles deviam dar exaltação aos elementos naturais do território brasileiro, como forma de retratar isso como algo bastante importante para o desenvolvimento, para o cenário atual do Brasil naquela época. E eles usavam também a mulher indígena, pois era uma forma mais fácil de fazer comparações entre esses elementos naturais, por conta daquela época a mulher ser retratada como algo belo. E também, juntamente com a mulher, os elementos naturais eram considerados algo belo. Então, para o nosso reconhecimento, o reconhecimento da identidade brasileira fora do país, ela foi consolidada através da comparação entre elementos naturais e o padrão estético da mulher. Porém, hoje, atualmente, é fato que a gente não tem mais essa presença entre considerar a mulher algo belo e fazer comparações com elementos naturais, ou que seja, nem pode ser elementos naturais, pode ser algo dentro da nossa realidade que pode ser algo visto como bom na sociedade, o que não é mais a mesma coisa, não é mais a mesma visão que os autores tinham na primeira geração romântica. E em relação a esse padrão estético, essa comparação estética no mundo atual, o nosso querido convidado Daniel, ele vai tratar um pouco para você que está assistindo esse episódio, ele vai tratar um pouco para vocês como que ocorre a idealização e a comparação estética no mundo contemporâneo. No mundo contemporâneo, a estética é cada vez mais construída e moldada pela comparação entre pessoas, especialmente figuras públicas, como influenciadores e celebridades. As redes sociais criaram um ambiente de constante exposição, onde a aparência física se torna um ponto central de validação e pertencimento. Ao contrário da primeira geração romântica, que buscava inspiração em elementos naturais e simbólicos para representar os ideais estéticos, hoje, a beleza é medida em padrões de perfeição corporal e status social, muitas vezes impostos pela mídia e pela plataforma digital. Isso gera um ciclo de comparação, onde as pessoas se espelham em padrões muitas vezes inatingíveis, criando uma sensação de pressão e inadequação no cotidiano do indivíduo. Então, assim se encerra mais um episódio do nosso podcast Conexão Verbal. Queria deixar aqui os meus agradecimentos a todos os ouvintes do episódio, aqueles que disponibilizaram o tempo do seu dia para estar adquirindo mais conhecimento sobre o assunto. Não posso deixar de agradecer também, eu queria agradecer ao nosso professor Eduardo Caires, docente responsável pela matéria de língua portuguesa, ele que acabou fazendo essa proposta de atividade para nós, para a gente trazer um pouco desse conhecimento adquirido na aula. Queria deixar registrado também que esse episódio está sendo gravado no dia 15 de setembro. E também eu queria agradecer a todos vocês da sala do segundo médio, do primeiro, do terceiro, enfim, independente de que sala você esteja, acredito que esse episódio do podcast foi um episódio que trouxe conhecimentos breves, porém que pode trazer grandes reflexões
e também aprofundamento do conteúdo por sua parte, que não era muito associável com a parte do realismo. Espero ter ajudado você. Queria agradecer também ao Daniel, que se prontificou em gravar o áudio do nosso podcast. Agradecer a Maria Isabel, que ficou responsável por algumas adaptações do roteiro para que a nossa gravação fosse gravada com bastante sucesso. E agradecer a mim mesmo, Guilherme Félix, que está gravando o áudio, que se prontificou, e também que acabou construindo parte do roteiro juntamente com a Maria Isabel. Queria agradecer a todos vocês novamente e espero que vocês tenham um bom dia. E assim, deixo minha fala aqui agora e um abraço a todos e falou, rapaziada, tamo junto.